Inaugurado em 1969, o monumento em homenagem ao Padre Cícero é a grande referência religiosa para os devotos do Padim. Ir a Juazeiro do Norte e não subir a Colina do Horto é algo inaceitável. Mas, independente de estar ou não em período de romaria, são inúmeros os locais de visitação dos fiéis. Ainda no Horto, tem o casarão do Padre Cícero e a Igreja do Bom Jesus do Horto. Aliás, esse templo, em construção há 20 anos, está sendo erguido pela Ordem Salesiana para atender um pedido do sacerdote feito em testamento. Alguns quilômetros abaixo da Colina do Horto, tem a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou simplesmente Capela do Socorro, como é carinhosamente chamada pelo romeiro. Construída entre os anos de 1908 e 1909, fica ao lado do Cemitério do Socorro. Logo à frente, uma imagem do Padre Cícero é parada obrigatória dos fiéis. Em 1934, se tornou lugar santo para o romeiro, pois no altar-mor encontram-se sepultados os restos mortais do Padim, e é em frente ao altar onde os devotos fazem orações e pedidos de milagres. Por dentro do cemitério, mas na parede da capela, há uma referência ao túmulo da Beata Maria de Araújo, protagonista do milagre da hóstia. Nesse local ela foi sepultada em 1914, mas em 1931 o túmulo foi violado, o corpo retirado e nunca mais encontrado. Não é por acaso que a Capela do Socorro é considerada sagrada. O roteiro da fé continua no Santuário de São Francisco, chamado de Igreja dos Franciscanos, e é um dos maiores e mais belos templos do Brasil. No teto, há citações de nomes de famílias que contribuíram com a construção da igreja. Além do templo, os fiéis costumam visitar a passarela suspensa, chamada de Passeio das Almas, a imagem de São Francisco, que fica à frente na Praça das Almas, e a gruta, que fica no interior da igreja. Frei Barbosa explica a ligação dos fiéis com esses pontos do santuário. Como São Francisco é um santo muito querido, e o nordestino se identifica muito com São Francisco, por ser uma pessoa que amou profundamente os pobres, a pobreza, então foi fácil essa devoção crescer. Além do nosso santuário, também os freios construíram essa praça e que foi cercada, com esse passeio que nós chamamos Passeio das Almas. Esse Passeio das Almas porque ele foi construído, edificado com a colaboração, vamos dizer, dos defuntos. As famílias que tinham um parente falecido davam ajuda e os freios colocavam o nome aí no teto do passeio. E a estátua de São Francisco, ela foi fundida lá em Milão, que também foi um gesto bonito, que os freios lá fizeram uma campanha para um cemitério, doar tudo que era material de bronze. E fizeram essa imagem. E trouxeram de Milão para cá, para colocar aí no centro da praça. Além do Passeio das Almas e do próprio santuário, nós temos a gruta. A gruta justamente é Nossa Senhora de Lourdes, onde tem a água que escorre sempre, e os romeiros fazem questão de levar essa água, porque pela fé dos romeiros, essa água é santa. Outros 2 templos fazem parte do roteiro percorrido pelos romeiros em Juazeiro do Norte. O Santuário do Sagrado Coração de Jesus, conhecido na cidade como Igreja dos Salesianos, iniciou construção na década de 50, mas só foi concluída na década de 70. A Ordem Salesiana ergueu o santuário como forma de atender ao sonho do Padre Cícero de ter uma igreja em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus. Para não parecer uma afronta à Igreja Católica, pois o bispo Dom Joaquim havia proibido a construção do santuário na Colina do Horto em 1904, os salesianos resolveram realizar a obra distante 6 quilômetros do local original. A igreja é imponente por dentro e por fora e recebe milhares de romeiros todos os anos. Por fim,
a Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores. Ela é a igreja matriz e foi construída pelo próprio Padre Cícero. Foi nela onde aconteceu o milagre da hóstia. No altar, uma imagem da Mãe de Deus, esculpida em Paris e trazida a Juazeiro pelo Padre Cícero após uma das viagens do sacerdote à Europa. Dentro de uma das capelas da igreja está o túmulo do Monsenhor Murilo de Sabarreto. Por anos, ele foi pároco da paróquia de Nossa Senhora das Dores e era conhecido como vigário do Nordeste. Foi o maior propagador das romarias do Padim. O roteiro religioso dos romeiros já ultrapassou os limites de Juazeiro do Norte. Aqui no Crato, por exemplo, existem alguns locais de visitação dos fiéis. Este monumento, em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, é um deles. Inaugurado em 2014, é ponto certo no roteiro atual dos romeiros do Padre Cícero. A imagem tem 45 metros de altura. É maior que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, com 38 metros, e a estátua do Padre Cícero em Juazeiro, que tem 27 metros de altura. Em 2018, houve a inauguração da obra de urbanização, o que melhorou bastante a estrutura do local. Seu Cícero trabalha em um dos quiosques próximo ao monumento e destaca a presença do romeiro do Padre Cícero na Santinha do Crato. Todo dia que a gente está aqui, de manhã à noite, a gente sai 7, 8 horas da noite e o apoio do romeiro aqui é muito bom. Eles vêm de Juazeiro, vêm nos visitar e a gente agradece demais, né? Encerrando o roteiro da fé, no centro do Crato tem a Sé Catedral. Construída no século XVIII, foi o primeiro templo católico do Crato. A igreja é dedicada a Nossa Senhora da Penha, padroeira do município, mas tem uma enorme simbologia para os romeiros do Padim. Nesse entorno nasceu e viveu o Padre Cícero. Ele foi batizado aqui nesta igreja, na pia batismal que ainda hoje aqui se faz presente. A residência, o lugar onde ele nasceu, um pouco aqui mais adiante, mas aqui bem próximo, né? Então, de um modo ou de outro, ele está muito ligado aqui à catedral, muito afeto a esta vivência toda aqui, porque ele nasceu para a fé exatamente aqui. Seja no Crato ou em Juazeiro, os pontos religiosos visitados pelos romeiros são todos bem especiais, cada um com seu significado e importância. Mesmo sendo fiéis a cada templo e imagem sacra, não se surpreenda caso um dia esse roteiro seja ampliado. Afinal de contas, o que não falta no Cariri é devoção e demonstração de fé.